Outro dia uma aluna chegou para mim e disse assim: Kari, eu achava que eu estava ficando doida. Meu sono completamente desregulado, acordando várias vezes durante a noite, suando, corpo estranho, zero libido, uma irritação sem fim. E só depois que eu te ouvi falar, eu percebi que era o meu corpo entrando no climatério. Pois é, mulher, você sabia que o climatério ele começa por volta dos 35, 40 anos? E você pode estar passando por ele sem perceber? Sabia que dá para se preparar agora com práticas naturais e viver uma menopausa suave, prazerosa e até transformadora? Nesse vídeo eu vou mostrar para você que isso é possível. Aqui eu vou compartilhar tudo o que eu venho estudado e aplicando há anos em mim mesma e nas centenas de mulheres que eu acompanho. Eu preparo as mulheres no climatério para que possam atravessar essa fase com mais leveza e viver a menopausa como a melhor fase da vida. Nós vamos juntas quebrar esse tabu. Primeiro de tudo, você precisa conhecer o impacto que o cortisol, o hormônio do estresse, tem sobre o seu corpo. Sono leve, falta de libido, peso desregulado, ansiedade, tudo pode estar vindo daí. Fica aqui comigo que eu vou te explicar por quê. No final desse vídeo, eu vou te entregar 7 práticas simples e eficazes para começar essa virada hoje. O que me despertou para esse tema não foi ainda a minha entrada no climatério, mas foi ver a dor das mulheres ao meu redor. Eu comecei a ver as minhas amigas, as minhas alunas, colegas, passando por transformações intensas, muitas vezes em silêncio, sono desregulado, libido baixa, crises emocionais, ansiedade, a oscilação do peso, autoestima lá no chão. E o mais impressionante que eu via era que quase ninguém estava falando sobre isso nas redes sociais, em lugar nenhum. Era como se a menopausa fosse um ponto final, um super tabu. Foi então que eu percebi que os saberes que eu já utilizava no yoga, na dança, no ayurveda e nas práticas somáticas, todos baseados na escuta do corpo, eram ferramentas poderosas para essa fase da vida. Só precisava ser reunidos de forma intencional. Então eu aprofundei os meus estudos, mergulhei em artigos científicos sobre o impacto da respiração, do movimento, do estilo de vida sobre os hormônios femininos. E aí nasceu o que hoje eu chamo de hormonal yoga dance. Depois eu explico essa parte. É um método que une tradição, ciência e presença, um caminho de reconexão com o corpo e com o prazer de viver. Se isso aqui está fazendo sentido para você, então já curte esse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, porque aqui eu compartilho tudo o que a gente não aprendeu sobre o nosso corpo, mas ainda dá tempo de aprender. O cortisol, ele é um hormônio essencial produzido pelas nossas glândulas suprarrenais, que são chapeuzinhos que ficam em cima dos nossos rins, suprarrenal. Ele é conhecido como o hormônio do estresse, mas na verdade ele vai muito além disso. O cortisol ele é como o maestro do nosso sistema endócrino. Ele orquestra várias funções fundamentais, regula o ciclo do sono e vigília, ajuda a manter a pressão arterial, estabiliza o açúcar no sangue, participa da função imunológica e mantém o cérebro em alerta. Ou seja, em equilíbrio, o cortisol ele é nosso aliado. Mas em excesso, principalmente de forma crônica, ele vira um inimigo invisível. Isso acontece com mais frequência do que você imagina. Basta que o nosso corpo esteja sob tensão constante, prazos, sobrecarga, falta de sono, jejum prolongado, treinos intensos, excesso de café, brigas, preocupação com os filhos, com a família, tudo isso estimula a liberação de cortisol. O problema é que ao permanecer alto por muito tempo, o cortisol ele bloqueia a produção de progesterona, piorando os sintomas do climatério. Ele afeta negativamente o estrogênio e a tireoide, desequilibra o humor e o metabolismo, desregula o ciclo circadiano, prejudicando o sono e aumentando a compulsão alimentar, favorece o acúmulo de gordura abdominal, mesmo se você tiver uma alimentação equilibrada. E tem mais. A doutora Gottfried explica que o excesso de cortisol ele atrofia uma região do cérebro chamada hipocampo, responsável pela memória e pelo controle emocional. Por isso, se você se sente esquecida, mentalmente cansada, mais reativa, é isso. Então, quando você sente que o corpo está fora do ritmo, com cansaço, irritação, confusão mental, sono leve e até uma sensação de desencaixe com você mesma, não é a sua imaginação, é bioquímica, é o cortisol que está em desordem. A boa notícia é que o cortisol ele é regulável
Mas ele não responde a esforço, força de vontade ou dieta da moda. Ele responde àquilo que o corpo reconhece como segurança. Respiração, pausa, nutrição, toque, sol, presença. E é exatamente isso que eu vou te ensinar ainda nesse vídeo. Quando o estresse se torna constante, ele aciona uma cascata de efeitos hormonais no nosso corpo. E o primeiro elo dessa cadeia é a pregnenolona, que é um hormônio base que pode se transformar tanto em progesterona quanto em cortisol. Só que o nosso corpo, ele prioriza a nossa sobrevivência. Então, diante do estresse, ele desvia essa matéria-prima para produzir mais cortisol, ao invés de manter os nossos hormônios sexuais em equilíbrio. E é isso que a doutora Sarah Gottfried chama de roubo da pregnenolona. O resultado é a queda da progesterona, que já está naturalmente diminuindo no climatério. Isso agrava a ansiedade, a insônia, o choro fácil, a TPM, a sensação de saco cheio, a desregulação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, que afeta a produção de estrogênio e impacta diretamente na nossa tireoide. E aí surgem outros sintomas, como cansaço extremo, ganho ou perda de peso sem explicação, os lapsos de memória, a queda na libido. É uma inflamação silenciosa, porque o excesso de cortisol, ele afeta a microbiota intestinal e o nosso sistema imunológico. Então, a gente pode ter alergias, distúrbios digestivos, baixa absorção de nutrientes, sensação constante de inchaço, o estufamento. A doutora Sarah Gottfried, ela é muito clara. Não dá para equilibrar os hormônios sexuais sem antes equilibrar o cortisol. Ele é a base da estabilidade hormonal e ignorá-lo é como tentar decorar uma casa em ruínas. E aqui vai um dado importante que ela traz no seu livro. Mais de 90% das mulheres no climatério têm algum grau de desregulação do cortisol, mesmo sem perceber. E muitas vezes fazem dietas restritivas, jejum intermitente ou treinos intensos, achando que vão recuperar o controle, mas na verdade só estão agravando o quadro. É por isso que, se você sente que algo não está bem com você, mesmo com os exames normais, é hora de você olhar para dentro, é hora de parar de culpar a idade ou a falta de força de vontade. Não é sobre isso, é sobre biologia, e a biologia a gente acolhe, entende e regula. Então já comenta aqui embaixo se você já sentiu algum desses efeitos dominó acontecendo no seu corpo. Isso ajuda outras mulheres a perceberem que elas também não estão sozinhas. Comenta aqui. Pouco a gente fala sobre isso, mas o climatério ele pode começar por volta dos 35, 40 anos e durar até uma década. É uma transição natural, mas que se torna muito turbulenta quando o corpo está inflamado, estressado. E é aí que o cortisol se torna uma armadilha invisível. Durante o climatério, a produção de progesterona e estrogênio ele começa a cair. Só que o corpo ele não entende essa mudança como algo tranquilo, ele interpreta como uma ameaça, principalmente se o nosso estresse estiver muito alto. Nessa fase, qualquer desequilíbrio do cortisol amplifica os sintomas hormonais, insônia, ansiedade, perda de libido, compulsão por doces, a pele fica seca, as ondas de calor, as variações bruscas de humor, a sensação de confusão mental, névoa mental. Estudos da Endocrine Society mostram que níveis elevados de cortisol reduzem a sensibilidade do corpo à progesterona e ao estrogênio, mesmo quando esses hormônios ainda estão presentes em pequenas quantidades. E, além disso, outras pesquisas da Harvard Medical School apontam que o excesso de cortisol afeta regiões do cérebro ligadas à memória, foco e regulação emocional, especialmente o hipocampo e o córtex pré-frontal. Isso explica porque muitas mulheres nessa fase sentem que não conseguem pensar direito ou que perderam a si mesmas. O cortisol alto também compromete a produção de neurotransmissores como a serotonina, a dopamina, e isso afeta diretamente o seu sono, a libido, a capacidade de sentir prazer. É por isso que muitas mulheres relatam, eu não sou mais a mesma. Mas, na verdade, elas estão vivendo um estado de desorganização hormonal induzida pelo estresse crônico. A boa notícia é que isso tem solução, mas exige presença. E a primeira escolha que você pode fazer é essa. Fica aqui comigo até o fim desse vídeo com atenção disponível, porque saltar de conteúdo em conteúdo
sem foco, sem pausa, também alimenta o ciclo de estresse. E você merece viver esse momento de forma diferente, com mais consciência, com calma e profundidade. Respira e fica aqui, até o final, seu corpo agradece. Yoga, dança, práticas somáticas, essas não são só formas de bem-estar subjetivo, são ferramentas reais, estudadas com evidência científica sobre a sua capacidade de regular o cortisol, equilibrar o sistema nervoso e modular a resposta ao estresse. Estudos publicados no Journal of Clinical Psychology, na Frontiers in Human Neuroscience e na Harvard Health mostram que a prática consciente de yoga e movimento consciente reduz a ativação do eixo HPA, hipotálamo, hipófise, adrenal, o mesmo sistema que governa o cortisol. E, além disso, a dança terapêutica, o toque corporal consciente, estimulam a produção de ocitocina e serotonina, promovendo sensação de segurança, prazer no corpo. Ou seja, isso não é só espiritual, intuitivo, isso é fisiológico, é comprovado. Mas o que acontece quando essas práticas viram um trabalho? Cobrança, identidade profissional. O que acontece quando a mulher que ensina tudo isso não aplica em si mesma, porque ela está sempre atendendo, produzindo, resolvendo, apagando incêndio? Foi o que eu vi acontecer com muitas colegas e de forma muito próxima com uma amiga muito querida, que também é professora de yoga. Ela era disciplinada, consciente, fazia suas práticas, mas ela vivia sob pressão, silenciosa, corria para dar conta de tudo e de todos. E aos 38 anos, ela entrou em menopausa precoce. A menstruação parou, o sono desregulou, a libido desapareceu e ela me falou: cara, eu faço tudo certo, por que o meu corpo colapsou dessa forma? Aquilo mexeu profundamente comigo, porque eu me vi nela. Durante muito tempo, com todo o conhecimento que eu carrego, eu também estive no automático, trabalhando com o corpo, mas sem escutar o meu corpo, respirando só na fala, me movimentando, mas sem total presença. E foi ali que eu percebi: o que me salva não é saber, é praticar com presença, é parar, é escutar. E se eu que ensino isso pude me perder de mim, imagina quantas mulheres estão perdidas sem saber por onde começar. Por isso, essa pausa aqui, agora, é mais importante do que parece. Ficar presente, ouvindo com o corpo inteiro, sem correr, já é parte da sua cura. O seu sistema precisa de segurança, e segurança se constrói com presença. Tem algo que muita mulher faz achando que está fazendo certo, mas que na verdade está fazendo completamente errado. Tomar café em jejum logo ao acordar. Durante muitos anos, eu também fiz isso. Eu acordava, ia direto para a cozinha, colocava água para ferver e tomava meu café preto antes de qualquer coisa. Eu achava que eu não era ninguém sem o café. E que era um ritual de foco, de clareza, de autocuidado, só que não era. Com o tempo, eu comecei a perceber alguns sinais do meu corpo. Picos de ansiedade, tremores, uma mente acelerada, depois um cansaço estranho e profundo. Mais tarde, uma crise renal me obrigou a olhar de verdade para o que eu estava fazendo. Foi aí que eu entendi que a forma como começamos o dia ela é decisiva para o nosso equilíbrio hormonal. O corpo ele já acorda com um pico natural de cortisol entre 6 e 9 da manhã. Esse é o momento que ele se ativa para despertar e organizar o metabolismo e preparar os sistemas para funcionar. Quando a gente toma o café logo cedo, especialmente em jejum, a gente está super estimulando um sistema que já está naturalmente ativado. É como gritar com alguém que já está acordado. O sistema nervoso ele entra em estado de alerta máximo. Estudos publicados no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism mostram que a cafeína eleva os níveis de cortisol em até 30%, principalmente em pessoas com sensibilidade ao estresse, o que é muito comum no climatério. Se o seu cortisol já está alto por conta da vida e dos desafios, da falta de pausa, esse café em jejum ele vira gasolina na fogueira. Além disso, a cafeína ela pode interferir na absorção de nutrientes essenciais, como magnésio, ferro, que são cofatores importantes para a produção de hormônios como progesterona, serotonina e melatonina. Ou seja, o hábito ele parece inofensivo, mas pode estar sabotando o seu sono, sua digestão, seu humor, seu foco, a sua transição hormonal como um todo.
Hoje, de vez em quando, eu ainda tomo um cafezinho, mas com muita consciência e nunca em jejum. Só depois de nutrir meu corpo, de hidratar, de respirar com presença. Não porque virou uma moda, mas porque eu entendi que o meu corpo ele precisa de acolhimento antes de estímulo. Se você se reconhece aqui, faz o teste. Espera pelo menos 90 minutos para tomar o seu café. Come alguma proteína e gordura boa. E observa, seu corpo vai te contar tudo. Me conta aqui nos comentários. Você começa o dia no automático, tomando café? Como que o seu corpo reage? Quero saber. O que isso desperta em você? Agora que você já entendeu o impacto real do estresse crônico e do café em jejum no seu corpo, eu quero te entregar 7 dicas simples, mas profundamente eficazes para começar a regular o seu cortisol ainda hoje. Então, essas são práticas que eu aplico em mim e que eu ensino para as mulheres que eu acompanho. Elas são embasadas em estudos e, acima de tudo, elas funcionam porque falam a linguagem do corpo feminino. Então, pega aí um papel e uma caneta e anota. Tá? Escolhe uma dessas dicas para você começar a incorporar no seu dia. Dica número 1. Espera pelo menos 2 horas depois de acordar para tomar um café. Durante esse período, depois que você acorda, o seu corpo ele já está naturalmente em estado de alerta, produzindo cortisol por conta própria. Então, evitar a cafeína nesse momento impede o pico exagerado que te deixa acelerada e depois esgotada. Seu sistema te agradece, você vai ter mais clareza, menos ansiedade. Dica número 2. Coma proteína e gordura boa no café da manhã. Pesquisa. Esse tipo de nutrição sinaliza segurança para o corpo, estabiliza a glicemia, ajuda o cérebro a focar e evitar picos de insulina que se convertem em mais cortisol. O que você coloca no seu prato pela manhã impacta seu humor o dia inteiro. 3. Faça respiração alternada. E eu ensino. Essa técnica simples equilibra os hemisférios cerebrais, regula o sistema nervoso e reduz o cortisol em minutos. De manhã ou antes de dormir, de 3 a 5 minutos. Simples, profundo. 4ª dica. Movimente-se com suavidade ao acordar. Yoga leve, dança intuitiva, uma caminhada tranquila. O corpo precisa despertar com presença, não com agressão. Então, evite treinos intensos logo cedo. Eles podem agravar o estresse ao invés de aliviar. Número 5. Pegue sol nos primeiros 30 minutos ao acordar, se possível. Porque a luz solar, direto nos olhos, sem óculos escuros, ela regula o ritmo circadiano, melhora o humor, reduz a liberação desnecessária de cortisol ao longo do dia. Então, 10 minutinhos olhando para o sol fazem toda a diferença. Dica número 6. Reduz as telas à noite. A luz artificial azul confunde o cérebro e atrasa a liberação de melatonina, que é o hormônio do sono. Isso gera insônia e ativa o estresse. Então, desconectar é um ato hormonal. A pausa é remédio. Dica número 7. Crie um ritual noturno com óleo essencial de lavanda nos teus pés. E respira, coloca um olho morno e vai ali sentindo os seus pés, relaxando, se dá esse toque. O toque no próprio corpo comunica segurança ao nosso sistema nervoso. O óleo acalma os nossos canais sutis e ancora a energia. A respiração te puxa para dentro. Então, não precisa ser muito longo, mas precisa ser sentido. Então, essas práticas elas são um convite. O que muda o jogo não é fazer tudo de uma vez, é escolher com presença e repetir dia após dia o que faz sentido para você. Me conta aqui nos comentários qual dessas práticas te chamou mais atenção. Coloca aí o número e me diz o porquê. Eu quero saber por onde você vai começar. E para a gente fechar esse vídeo com chave de ouro, vamos respirar junto. Eu vou te guiar numa prática curta, mas poderosa, para você sentir no seu corpo tudo o que isso significa na prática. Vamos lá? Agora que você já entendeu tudo isso com a sua mente, chegou a hora de você integrar no seu corpo. Essa é uma prática simples, mas profunda. Ela te tira do modo luta e fuga e te convida para entrar num estado de segurança. O seu sistema ele vai ficar em paz. Então, encontra aí um lugar confortável para você se sentar. Pode ser no chão, com as costas encostadas em algum lugar, ou pode ser também numa cadeira, com os pés firmes no chão. Dá uma espreguiçada, leva os teus braços lá para cima. E aí, solta os ombros para trás.
Mantenha os teus olhos fechados e vamos juntas. Respiração abdominal. Leva uma das tuas mãos lá no seu abdômen. Inspira pelo nariz e sinta o ar expandir a sua barriga. E expira lentamente pela boca, esvaziando. Isso, sem pressa. Mais uma vez, inspira profundo pelo nariz. Infla o abdômen, solta pela boca. Mais uma vez, inspira. E exala. A próxima é a respiração alternada. Mantenha os seus olhos fechados. Com o polegar direito, você vai obstruir a narina direita. E vai inspirar pela narina esquerda. E aí, com o dedo anelar, você vai fechar a narina esquerda. E vai expirar pela direita. Inspira pela mesma narina. E troca de narina para exalar. Esse é um ciclo. Inspira pela esquerda. E exala pela direita. Inspira pela mesma narina. E exala pela outra. E mais uma vez, inspira pela esquerda. Tampa a esquerda, exala pela direita. Inspira pela direita. E exala pela esquerda. Mantendo os teus olhos fechados, a gente vai fazer a terceira respiração, que é o sopro da liberação, exalação mais forte pela boca. Então, inspira profundo pelo nariz, solta pela boca com um som. Inspira. E mais uma vez. Sente como o seu maxilar relaxa. E para finalizar, eu vou deixar você fazer aí um movimento intuitivo, com os seus olhos ainda fechados, deixa o seu corpo se mover, começa a movimentar os teus ombros, o quadril, o que vier, um movimento espontâneo, um movimento de espreguiçamento, sente o seu pescoço, a sua cabeça, seu corpo sabe o que você precisa. Respira mais uma vez, profundo. Percebe esse silêncio, percebe como está seu corpo agora. E devagar vai abrindo os teus olhos. Essa é uma prática de lembrete, que você pode retornar para você mesma sempre que você quiser. O seu corpo é sua casa, a respiração é a chave da sua casa. Então, quero agradecer você que ficou aqui comigo até agora. E se tudo isso fez sentido para você, imagina viver esse processo com consistência, com apoio, com prazer. E é exatamente isso que eu faço no método que eu criei, que é o Hormonal Yoga Dance, que é um caminho que une ciência, tradição, escuta profunda, prazer, para te ajudar a atravessar o climatério com mais vitalidade, presença e liberdade. Eu deixo aqui a minha gratidão. E eu dediquei um tempo para estar aqui com você, então se você quiser contribuir comigo, curte esse vídeo, compartilha com as mulheres que você sabe que estão precisando. E faço um alerta aqui para você, mulher, não espera o teu corpo quebrar para você buscar ajuda. Quanto antes você começar, mais leve vai ser essa transição. E lembra que você não está sozinha. Nós já somos uma rede de mulheres que estão dizendo sim ao próprio corpo, ao próprio tempo, a própria energia e a beleza de viver essa fase, essa vida com consciência. Gratidão e até a próxima.